Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje completa 100 dias do governo Lula e muitas pessoas estão fazendo críticas, alguns veículos de comunicação cobrando, outras pessoas fazendo elogios. Eu particularmente, até gostaria que você colocasse a sua opinião aqui a respeito, mas eu particularmente acredito que somente o fato do Lula ter tirado o Bolsonaro de lá, somente o fato do Lula não ter permitido que o Bolsonaro se reelegesse já é uma vitória para décadas, só isso, tá? Mas é claro, a gente precisa que o governo trabalhe, nós precisamos de resultados, e tem alguns resultados que eu também considero muito importante. Um deles, a gente não dá muito valor, mas um deles foi exatamente a questão com relação à Amazônia, o desmatamento, o término disso, a criação de alguns ministérios. Nós tivemos, por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial, Cultura. Nós tivemos outras questões, como essas crises do genocídio dos Yanomamis. Então, quer dizer, nós tivemos algumas questões que eu considero muito importantes, mas a gente não dá muito valor. A gente que eu falo, o Brasil, eu particularmente acho importantíssimo, tá? Não sei você pode colocar seu comentário aqui. A gente sabe também que existe muito ainda o que ser feito. E é importante a gente entender que todas essas ações que a gente está cobrando agora são ações que valem a pena a gente cobrar, porque não é só simplesmente passar pano. Existe essa coisa dentro da extrema-direita que foi passar pano para tudo que o Bolsonaro fez e elogiar principalmente os erros do Bolsonaro. O resultado foi a criação de um sujeito radicalizado, um sujeito que fazia o que queria e estava tudo certo, né? As pessoas não cobravam isso, não tinham uma proposta objetiva a respeito. Bolsonaro, ele chega ao Brasil e ele ainda está bem tímido. Ele prometeu fazer as cornociatas, né, esses passeios de moto, mas eu acho que vai ser muito difícil ele ter os resultados que ele apresentava quando ele tinha o dinheiro público para bancar essas cornociatas, e parece que pelo menos por enquanto ainda está meio complicado para ele fazer, e há um receio, né, as pessoas têm, especialmente aqueles que estão muito próximos do Bolsonaro, eles têm um receio de fazer essas cornociatas e flopar, assim como flopou a chegada dele lá no aeroporto. E aí o pessoal fala, pô, a gente vai fazer uma cornociata aqui e não vai ter moto suficiente, vai ser pior, as coisas não vão ser tão legais. Então tá tudo meio que no banho-maria, como a gente fala no interior. Tá, sabe? Tá naquele jeitão. Enquanto isso, ele faz um vídeo aqui, outro vídeo ali. O último vídeo que ele fez, por exemplo, foi esse aqui, em que ele fala a respeito do seu neto. Precisa rasgar, amor. Oh, que lindo! O que é isso aqui? Ai, meu Deus! Amor, é isso? É um chocolate. É meio chocolate. Ai. É meio chocolate. Amor. É um bebezinho. Amor, tem um neném. Vem mais um neném aí? Não, qual é a cor dele? Já sabe, você é aí, ó, baixo. Ó. Baixo. Tem varão. Por isso tá filmando, ó. Se fosse pela Páscoa atrasada aí. Parabéns ao casal aí que realmente Trabalhou. trabalhou, se empenhou, suou. Mesmo depois de casado. Depois de casar. Esse é o neto do Bolsonaro, que é filho do Bananinha, agora, ao que tudo indica, um homem, né, na família, um varão, como ele diz, né? Eu vou trazer uma questão aqui importante sobre essa possível propina com as joias. Sempre pedindo para você dar o like, só tô lembrando, senão você esquece. Eu tenho certeza que você esqueceu. Então dê o like aqui, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa questão do bunker da Damares. É muito importante, mas seu like é fundamental para o nosso trabalho, porque o YouTube ele distribui o nosso material quando você dá o like. Então dê o like e se inscreva, por favor, se inscreva no canal. Estamos com a nossa meta aqui do 500 mil, chegamos a 452 mil. Então dê essa força aqui pra gente. É uma questão para esclarecimento, tá? É importante isso, porque as pessoas ainda estão colocando em dúvida a possibilidade de propina, que é muito próxima da realidade. Primeiro, nós temos 150 visitas do Bolsonaro ao Oriente Médio. O que aconteceu, por exemplo, em outubro de 2021? Bolsonaro visita o Oriente Médio e ali
ele acaba voltando, ele fez uma visita com o ministro de Minas e Energia, e aí, um mês depois, acontece essa situação. O ministro de Minas e Energia volta com essas joias. Veja bem, nós estamos falando do ministro de Minas e Energia que gerencia a Petrobras. E aí, vamos colocar aqui uma coincidência. Você coloca aqui no comentário se você acha uma coincidência ou não. Um mês depois da volta, a Petrobras, ela vende uma refinaria, a refinaria chama Landulfo Alves. Essa refinaria ela foi vendida para o Mubadala Capital, que é um fundo árabe. E aí o que acontece? Essa refinaria, ela tinha o valor aproximadamente em torno de 4 bilhões de reais. E ela é vendida por 1 bilhão e 800. É menos da metade do preço. Você percebe? Ela estava avaliada em 4 bilhões e é vendida a 1 bilhão e 800. E aí aparecem essas joias. Então, eu quero que você entenda essas questões, porque tudo isso é algo importantíssimo. Nós estamos falando de uma venda de ativos que é algo muito comum entre casos de corrupção. Então, sabe, o que você acha de um desconto de 2 bilhões de reais? Não é só isso. Além de falarmos esses 2 bilhões, nós temos essa questão das joias, que é também algo muito suspeito, porque as joias, você vê, se nós somarmos a esses 3 estojos, dá quase 20 milhões de reais. O que você faria com 20 milhões de reais? É uma grana razoável. Só que isso, se você for perceber, você consegue carregar numa mão, né? 3 estojinhos ali. Então, as joias, elas são importantes por esse motivo, porque elas são fáceis de serem carregadas, elas têm um valor agregado gigantesco, 20 milhões de reais em notas, por exemplo. Ó, vou dizer uma coisa para você, é um carro, né? É muito volume. 20 milhões de reais para você fazer uma transação bancária, ela também estaria sendo rastreada. Agora, as joias não, você coloca lá, entra aqui escondido, como eles tentaram fazer, e tá tudo certo. Então você percebe que todos aqueles que suspeitam de propina, eles têm uma série de elementos razoáveis para essa suspeita. Estou colocando isso porque tem algumas pessoas que ainda colocam em dúvida essa questão e eu quero saber se você tem alguma dúvida a respeito disso. Coloca aqui no comentário. Você ainda acha que não é propina? Uma outra questão que eu queria tratar aqui, antes da gente entrar nesse assunto da Damares, é que agora nós vamos ter IPVA para aeronaves e embarcações. Esse IPVA pode entrar nessa reforma tributária. Agora, você imagina, cara, que nós não temos isso. Você que tem um carrinho velho aí, de 10 mil cruzeiros, 5 mil cruzeiro, você paga o IPVA. Agora, o ricaço, aquele que tem um jatinho particular, que tem um iate, ele não paga imposto sobre veículos. Então, é algo assim que eu fiquei olhando assim e falei, caramba, cara, mas como pode, né? Como que o Brasil, ele realmente favorece os mais ricos, ele favorece os milionários, e como que o Brasil ele ferra com o pobre. É impressionante. Então agora, pelo jeito, vai entrar na reforma. Antes de entrar também especificamente na questão do bunker, eu queria falar para você sobre a ideia do Republicanos em relação a Damares. Eles querem colocar a Damares como candidata ao governo do Distrito Federal em 2026. E olha, vou dizer para você com muita tristeza, tá? Existe uma enorme possibilidade dela conseguir se transformar numa governadora do Distrito Federal. Especialmente porque no Distrito Federal existem pessoas dispostas a isso, tanto que foram dispostos a eleger ela senadora, dar um cargo para ela de 8 anos. O plano do partido prevê Damares como cabeça de chapa e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como candidata a uma das vagas ao Senado. As outras 2 vagas na chapa majoritária, a de vice-governador e a outra de senador, seriam usadas para tentar atrair partidos como União Brasil e PSD. Então, veja bem, nós estamos falando de 2026, eles já estão em plena campanha.
A gente ainda precisa chegar num ponto em que vamos, daqui a pouco, não vai demorar muito, abordar as questões das eleições municipais. Mas eles já estão pensando lá na frente, já estão pensando em governos de estado, em campanhas para senador. E a gente está realmente numa situação em que esse espaço está aberto para a extrema-direita. Eu até coloquei aqui, acho importante a gente colocar uma questão que eu considero fundamental, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. A geração Z, né, segundo o New York Times, ela movimenta uma política nos Estados Unidos que impõe derrotas aos republicanos. Eleitores jovens deram vitória a candidatos progressistas em Wisconsin e também em Chicago e fizeram barulho no Tennessee. E o que está acontecendo no Tennessee, o que está acontecendo em alguns locais específicos nos Estados Unidos, é o que a gente realmente tem torcido para acontecer aqui no Brasil. A única retomada que a gente possa ver para um recrudescimento do progressismo no Brasil está na mão dos jovens. Eu tenho percebido aqui no canal um crescimento de jovens. E esses jovens estão com mais interesse sobre assuntos progressistas. Até desejo as boas-vindas aí aos mais jovens que estão acompanhando o canal. E eu quero confessar para você, eu não vejo muita alternativa, sabe? Porque aonde nós temos um eleitor mais velho, a gente tem o voto na extrema-direita. E os jovens hoje estão realmente... assim, praticamente levando um piano nas costas, né? Carregando esse piano nas costas com relação ao progressismo, porque houve esse avanço da extrema-direita no Brasil. É por isso que o Nicolas é tão importante para a extrema-direita, porque ele é o único, junto com muitos outros poucos, ele é o único que consegue lidar com essa linguagem com o jovem, TikTok e tudo mais. Então, estamos observando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente copia muito o que acontece nos Estados Unidos. Nós somos, infelizmente, né, a gente emula a política norte-americana. Deveríamos ter uma criatividade melhor, deveríamos ser diferentes, mas estamos vendo esse movimento porque muito provavelmente é o que pode acontecer aqui no Brasil, a salvação do país pelos jovens. Falando em jovens também, nós tivemos ontem, né, apoiadores de Jair Bolsonaro que, mais uma vez, né, eles utilizam as questões religiosas para fazer extremismo político, né? E aí a gente tem essa malhação de Judas, né? Bolsonaristas simulam a agressão a Felipe Neto, prefeita de Juiz de Fora, a Margarida Salomão, né? Como também ao presidente Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Então eles transformaram essa tradição religiosa em mensagem de ódio contra o Felipe Neto, contra o pessoal todo que eles julgam ser de esquerda, comunistas e coisas assim. Então, estamos colocando esse recorte aqui porque, pelo menos em Juiz de Fora, até onde eu conheço, é uma cidade que tem uma tradição da esquerda lá dentro. Então, esses bolsonaristas são minoria, esses extremistas de direita. A gente sabe que, inclusive, a própria prefeita de Juiz de Fora é do PT. E a gente lamenta que a gente ainda veja essas mensagens de ódio, essas questões ligadas a ódio no país. Fica aqui o registro. Agora, essa coisa do Ministério dos Direitos Humanos encontrar um bunker de Damares Alves, isso foi assustador, hein? Os funcionários do Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula se depararam com um bunker a poucos metros do gabinete que era ocupado até 2022 por Damares Alves. A sala tem fechadura eletrônica, isolamento acústico, paredes reforçadas e até um cofre para armas. A reforma do aposento custou R$17 mil. Foi um pedido do policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierle, que fazia a segurança de Damares Alves, então ministra e hoje senadora. Baierle enviou o documento em 28 de abril de 2021 com urgência ao chefe de gabinete de Damares. O
policial cobrou 7 condições para a nova sala, entre elas isolamento acústico, fechadura digital biométrica, saída de ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos e fragmentadora de papel. A obra foi aprovada no mês seguinte, mas levou 9 meses para ser concluída. Nesse meio tempo, o policial rodoviário federal fez mais um pedido, ressaltou que o isolamento acústico deveria impedir que sons dentro da sala fossem escutados fora dela. O parâmetro cobrado foi o nível da fala. Em fevereiro de 22, Baerle assinou um documento atestando ter recebido a sala reformada, como havia requisitado, mas depois reclamou do isolamento sonoro. Informamos que os sons externos estão audíveis no interior da sala, o que não atende ao solicitado. O setor de logística bateu o pé e disse que o serviço foi feito dentro das capacidades do Ministério e do que havia sido pedido. Os documentos foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Procurada, a ex-ministra Damares Alves respondeu que a sala ajudou a proteger a sua vida. E você, o que você acha a respeito disso? Você acha realmente necessário criar um bunker? Só faltava ali ela criar uma defesa contra ataque à bomba atômica. Com fragmentador, com cofre para arma. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Essa informação é uma informação interessante para a gente entender o espírito desse pessoal extremista aí, né? Porque no fundo, morriam de medo, né? de alguma coisa. Sinal de que eles não confiavam nem naqueles que estão próximos ali. Coloque seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito. Não se esqueça do like, hein? O seu like é muito importante, se inscreva no canal, sua inscrição é fundamental. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem, e você pode nos ajudar de várias formas. O like, por exemplo, não custa nada. Sua inscrição também não. Você pode também compartilhar os nossos vídeos com essa setinha que tem pro lado aqui. Você compartilha nas suas redes sociais. E você pode nos ajudar. Você pode ser um membro aqui do canal. Pode ser membro do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente tem pessoas que financiam o nosso trabalho aqui por intermédio do Pix. E a gente conta com a ajuda dessas pessoas. Dê essa força aqui para o nosso trabalho. A gente está sempre aqui, de segunda a segunda, a gente está sempre trabalhando para você. O que a gente pede é essa ajuda. Daqui a pouquinho, a gente está de volta, hein? Daqui a pouquinho.